Então, pessoal, hoje o tema vai ser sobre cultura de alta performance, desvendando os segredos das organizações de sucesso. E hoje com a gente aqui, quem está aqui é o Marvel Chic, ele é um executivo de vasta experiência em operações industriais. Ele ocupou cargos de destaques aí como vice-presidente de operações das Américas no Grupo Faurecia. É responsável pelas operações no Brasil, na Argentina, no México e nos Estados Unidos. Ele é diretor de operações para a América do Sul na SAS Automotive e gerente geral de planta no Grupo Mirgor, para as unidades de produção de bens de consumo e na empresa Continental. Ele também foi plant manager lá. Ele tem graduação em processos e produção, pós-graduação com especialização em produção enxuta, está finalizando aí o MBA em gestão empresarial e ele é poliglota, fala alemão, inglês, espanhol, português. É uma satisfação ter aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vindo aí, como que você está? Boa noite, então, tá Everton. Bom. Boa noite a todos os que estão disponibilizando desse horário para compartilhar desses momentos com a gente aqui. Uma boa noite, um abraço a todos vocês. Maravilha. Hoje está vindo um pessoal aí top aí, né? O pessoal que atuou, muitos aí atuaram com a gente aí. Então é bem bacana. Eles estão vindo aí compartilhar aí, ó. O Bruno deu um ok aqui, eu vi o Adriano, eu vi o Felipe aqui. Eu vi um pessoal bem bacana aqui hoje participando. Aí o André, que trabalhou na Continental, seja bem-vindo. Muito legal, ó o Adriano aí. Muito bacana ver vocês aí. Legal, sejam muito bem-vindos aí, é um prazer imenso aí tê-los aqui com a gente. Obrigado aí por vocês estarem dedicando tempo aí de vocês, é uma satisfação ter vocês aqui. Ah, legal, Omar, vamos lá. Hoje a gente vai começar aí com esse tema super interessante, né? Que é a parte de cultura de alta performance. Como realmente ter uma organização de sucesso, né? Quais são os segredos para isso daí, né? Então, eu acho que esse que é o foco aí para a gente estar falando hoje. E você aí, acho que é o cara ideal para falar disso daí. Você que chegou a coordenar equipes aí na Argentina, no México, nos Estados Unidos, no Brasil. E acho que essa sinergia realmente que acabou acontecendo, né, que você administrou tudo aí, né, tendo culturas diferentes, em países diferentes, acho que isso daí é bacana aí para estar trazendo aqui também para a gente, então acho que isso daí vai ser bem relevante aqui no tema de hoje. E o que eu fiz aqui para a gente poder ter um norte aqui para a gente poder seguir? Eu fiz algumas perguntas. Então, qual que é a ideia aqui, Omar? Eu vou te perguntar elas, tá? E daí a ideia é que em cima dessas perguntas você, tá? Até para a gente ter um norte aí, ter uma direção aí para a gente poder estar seguindo. Tá legal? Perfeito. Vamos lá. Maravilha. Então, a primeira aqui, falando do tema aqui, eu vou perguntar para você o seguinte. Como você definiria uma cultura de alta performance? O que você poderia falar para a gente aí? O que seria essa cultura de alta performance aí? Cultura de alta performance, eu entendo que é o conjunto de valores, né? O conjunto o comportamento e as práticas de um grupo de pessoas que trabalham juntos e que, de alguma forma, são promovidas pela empresa. A gente tem culturas que são muito inovadoras, a gente tem culturas que promovem a alta performance e a gente tem também as culturas que estão instaladas nas empresas e que são daninhas, que acabam de alguma forma, comprometendo a busca que as empresas têm por uma alta performance, né? Todo mundo já ouviu falar que uma das coisas mais difíceis de mudar dentro da empresa é a cultura. Então, por isso, tem que ser um trabalho muito intensivo para instalar esses valores, esses comportamentos e essas práticas que promovem o desempenho excepcional, tá? Dentro da organização. A busca constante pela excelência, definição de metas ambiciosas e adoção de estratégias eficazes para alcançar essas metas, né? Envolve uma série de elementos e práticas que visam impulsionar esse desempenho e alcançar esses resultados excepcionais, né?
uma cultura de desempenho, ela excepcional, ela tem que reconhecer, valorizar e recompensar os profissionais que alcançam esse desempenho. Tá? Uhum. Principalmente estabelecer padrões elevados de qualidade e produtividade. Promover uma mentalidade de excelência em todos os aspectos de trabalho. A excelência, ela não é feita pelo operador lá dentro no chão de fábrica. A excelência, ela está em que cada colaborador, num processo de sinergia com os colegas e com os demais departamentos, agir de maneira consoante com os objetivos da empresa e com essa estratégia de alta performance. Não, bacana. Não, legal. E até para alinhar, né, cultura de alta performance aí que você falou, tem tudo a ver, né? E quando fala de cultura da alta performance, a gente também tem que lembrar a parte de que é a definição, né, em si aí de cultura organizacional também, né? Que, na verdade, a cultura organizacional acaba sendo essa força invisível aí, né, que move as empresas aí para ter esse sucesso, ou seja, é o que aparece realmente, vamos pôr assim, é quando o dono não está, é que você conhece realmente a cultura da empresa, né, como que o negócio funciona ali, realmente no dia a dia, né, que muitas vezes pode ter uma cultura que aparece em uma auditoria, na hora que o chefe está lá, mas depois, na hora que não está, já é outra coisa dentro da empresa. E acho que essa cultura que você acaba tendo, que é até importante, que é o quê? Que a gente tem alguns elementos dentro dessa cultura, né? Que tem até a ver aí com a identidade empresarial, que seria até a missão, visão do negócio, né? Essa parte de história da empresa, né? Que acho que tem a ver aí também. Quem fundou a empresa, quem é que é o responsável por essa empresa. Muitas vezes a gente veio de empresa multinacional, então a gente acaba até não tendo tão forte, né, esse conceito aí do dono, né, a gente não conhece o dono, mas, por exemplo, empresas nacionais, muitas vezes tem isso, né, a história, como que o cara começou a empresa, como que ele desenvolveu, de onde que ele veio, então, ou seja, isso daí acaba gerando isso com os costumes da empresa, tudo, isso daí vai gerando essa cultura organizacional dentro da empresa, né, então, ou seja, os funcionários, todo mundo começa a ter esse jeitão, vamos pôr assim, é o jeitão de como que a empresa funciona. Né? Existe Acho que uma é essa definição, a ideia, né? existe uma definição que diz que cultura é o que as pessoas fazem quando não são observadas. Né? E por isso que é muito importante a implementação. A cultura de alta performance, ela depende de uma série de princípios e valores que seguramente a gente vai abordar mais para frente. Uhum. E é muito abrangente. Né? O que eu estou buscando aqui é sintetizar em alguns princípios que são os mais importantes. Então, ter uma comunicação clara e fazer com que as pessoas todas tenham conhecimento de qual é a estratégia e de que a empresa realmente promove e busca essa performance de excelência é o que vai permitir o sucesso na implementação. Né? É um trabalho muito árduo. Quando a gente fala aqui em alguns aspectos e alguns princípios, parece ser uma tarefa bastante fácil. E não é. Porque, em termos de princípios, não são muitos. Mas o processo de convencimento, o processo de fazer toda a equipe assimilar esses conceitos, e mais do que isso, praticá-los de maneira inconsciente, de maneira que essa cultura ela esteja no DNA. Quando é que ela está no DNA? Ela está no DNA quando as pessoas fazem isso de uma maneira totalmente sem ser estimulado, de uma maneira espontânea. E esse processo é um processo longo, é um processo difícil, porque as pessoas têm uma resistência muito grande a mudar. Né? Algumas pessoas que já vêm de organizações com uma cultura de alta performance, elas têm muito mais facilidades, mas empresas menores que estão iniciando a instalação, a implementação desses conceitos, elas costumam sofrer muito, porque as pessoas têm preconceito. E aqui a palavra preconceito não é preconceito sobre pessoas,
As pessoas têm preconceito sobre processos, as pessoas têm preconceito de como as coisas devem ser, devem funcionar, e isso acaba afetando a assimilação, né? Diminui a velocidade com que as pessoas assimilem esses novos conceitos e aceitem esses novos conceitos. E além disso, né, e o que é o importante, é realmente incorporar isso, incorporar no DNA, de maneira que isso se torne uma ação totalmente espontânea, sem ter que procurar uma ferramenta. A pessoa usa as diversas ferramentas de uma maneira totalmente automática, né? Tem um problema, busca aplicar as ferramentas até de uma maneira inconsciente. A pessoa acaba aplicando os princípios sem ter que focar em algumas ferramentas ou processos específicos. Então, para mim, isso é alta performance. Uma cultura instalada de alta performance é a espontaneidade com que as pessoas acabam aplicando todos esses conceitos e princípios. Sim. Não, e é interessante que a gente está falando de cultura de alta performance, né? Mas esse negócio de cultura é tão interessante que ela pode ser tanto para alta performance ou para baixa performance. Por exemplo, se você tá acostumado com uma alta performance, você entra numa empresa que tem uma cultura que não é igual a que você está acostumado, você estranha. O pessoal tem outro ritmo. Por exemplo, a gente veio de um mercado automobilístico. Quando você vai em outras empresas que, de repente, eles não têm, de repente, essa alta performance, não tem o mesmo desempenho que é exigido, né, nesse mercado automobilístico, a gente também estranha por estar lá e eles não terem essa cultura. Você se sente meio deslocado. Porque você quer implementar coisa, quer fazer coisa e não é o mesmo ritmo, muitas vezes, né? Então, acho que é a mesma coisa alguém que vem de uma empresa, de repente, que tem esse desempenho um pouco mais baixo e entra para uma empresa de alta performance, ele também vai estranhar, até ele se adaptar, né, com essa cultura. Então, acho que é bem isso daí que tem a ver, né, tanto para alta performance quanto empresas que ainda estão se desenvolvendo aí nesse sentido, né. Mas bacana, acho que ficou claro aí para a gente, Omar, ficou legal aqui para a gente falar. E deixa eu ver aqui, legal. Pessoal, se tiverem algumas perguntas aí também, quiser falar alguma coisa aí, podem falar, aproveita aí que depois a gente vai vendo aqui, a gente seleciona algumas aí para, de repente, a gente introduzir aqui na live, tá? Mas vamos lá, Omar, deixa eu fazer uma outra aqui, a gente já falou de cultura de alta performance, eu queria saber também, a outra pergunta que eu pus aqui foi o seguinte, qual a importância da liderança para uma organização de alta performance, enfim, né? Qual que é a importância aí de você realmente ter essa liderança aí participando disso, como que você vê isso daí? Olha, liderança é a engrenagem motora desse processo todo, né? Tem uma definição muito boa de liderança que eu vi há uns dias atrás, que diz que liderar é mudar o patamar de performance. Então, liderar é mudar o patamar de performance de uma situação A para B nas empresas, né? Junto com a equipe. O líder ali, ele tem que realizar esse processo todo com a equipe, envolver a equipe, né? E deve haver uma liderança forte. E quando eu falo de liderança forte, eu não estou falando aqui de uma liderança agressiva, né? Nem o cara musculoso aí que vai na academia e fica bombado. É uma liderança forte e inspiradora, né? Acaba gerando com isso, né, uma cultura de alta performance, uma liderança que seja exemplo, estabelece o exemplo, promove uma visão compartilhada do que é a estratégia da empresa, capacita a equipe para alcançar resultados excepcionais, né? Então, uma liderança ela deve ser forte no sentido de que ela seja uma referência para os colaboradores, que seja um exemplo para os colaboradores, que demonstre confiança, que transmita confiança, resiliência, né?
e que tenha habilidades de comunicação eficazes. Uhum. Uma das principais tarefas de um líder é, primeiro, respaldar a equipe com todas as atividades, transmitir claramente o que a corporação espera da equipe. Ele é um meio de transmissão, né, de todos esses objetivos da corporação. E ele deve ter uma comunicação eficaz nesse processo, uma comunicação assertiva nesse processo. Por quê? Porque se a equipe não entender claramente o que se almeja, o que se busca, ela vai trabalhar fora de sintonia e não vai haver muita sinergia entre as pessoas e entre os diferentes departamentos. Uhum. Então, e aí já na sequência também, vem que essa liderança ela deve estabelecer metas claras e mensuráveis. Toda a estratégia de uma empresa, ela acaba sendo transformado em objetivos, que são números de maneira geral. Tá? São metas mensuráveis, tá? Que devem ser alcançados para que a organização ela alcance os níveis desejados. Tá? Uhum. E ali, a liderança comprometida com essas metas é fundamental para promover essa cultura de alta performance, porque não pode colocar metas e mudar ao largo do processo, ao longo do processo. Tá? Uhum. Então, essas metas claras e mensuráveis, elas são fundamentais, pois fornecem uma direção clara. Tá? Elas têm que ser claramente transmitidas e elas estimulam que as equipes se esforçam além dos limites convencionais. Então, uma meta ela tem que ser ousada, mas ela tem que ser alcançável. Né? Tem aí aquele formato SMART, né? SMART, específico, né? Mas em português acaba sendo específico, mensurável, atribuível, realista e tem que estar dentro do período de tempo especificado. Né? Uma meta, geralmente as corporações elas têm metas anuais, agora é cada vez mais comum estabelecer metas semestrais ou inclusive trimestrais. Né? A periodicidade ela é característica de cada organização, mas é importante que o período de tempo para que essa meta seja alcançada esteja bem definido. Né? Bacana. Agora, a comunicação dessa visão, que são as metas, né? As metas acabam sendo colocadas como os objetivos, né, que a empresa tem como visão para motivar as equipes e alcançar esses resultados excelentes. Como se consegue fazer isso? As equipes elas têm diferentes níveis de maturidade. Né? Geralmente, quando a gente está falando de um corpo gerencial, em sua maioria são profissionais já maduros, já atuaram na área, principalmente no setor automotivo, que acabou comentando. Né? Mas muitas empresas do setor automotivo, só voltando um pouco o tema, elas acabam sendo organizadas em função da força de todas as auditorias às quais são submetidas. Mas nem sempre essas mesmas empresas automotivas elas têm uma cultura de alta performance. Às vezes a cultura é normal que elas tenham uma cultura de seguir aquele padrão que está estabelecido, de fazer muito bem aquilo que já está estabelecido. Mas alta performance fala de inovação, fala de promover a inovação nas empresas, a melhora contínua dos processos. Então, vamos lá. Uma equipe gerencial já madura, ela necessita ter autonomia. Você dá autonomia e responsabilidade. Tá? Elas têm que ter autonomia para tomar as decisões e agir de acordo com as necessidades do negócio. Tá? Elas estão conscientes da necessidade do negócio? Sim. Se houve uma comunicação clara e assertiva, elas têm claro quais são as necessidades do negócio. Né? E, ao mesmo tempo, esses profissionais também são responsáveis pelos resultados alcançados.
né? Tem que torná-las responsáveis, né? Dar autonomia, mas também cobrar a responsabilidade. É uma combinação de autonomia e responsabilidade, e que promove o empoderamento e a accountability. E o accountability é uma expressão em inglês. Muitos traduzem isso só como responsabilidade, né? Mas na Prestação verdade de contas, né? na verdade é um conjunto de itens onde a responsabilidade naturalmente é o fator principal, mas é também, como você comentou, ser capaz de explicar e justificar decisões, né? Transparência, integridade, agir em conformidade com os princípios éticos, né? E valores, padrões profissionais, manter a honestidade e a imparcialidade, né? E estar preparado para enfrentar os resultados, sejam eles positivos ou negativos, né? Decorrentes das ações e decisões que foram tomadas. Então, isso é o accountability, muito mais do que só responsabilidade, né? Legal. Um termo que o pessoal tem usado bastante agora é a liderança sustentável, né? Que é exatamente isso que você falou, que o pessoal chama de ambidestria, né? Que é o quê? É você trabalhar as duas frentes aí, que é resultado e pessoas. Ou seja, como você juntar isso para realmente você chegar nessa alta performance, que foi o que você falou, né? A liderança pelo exemplo, dar essa autonomia, e as pessoas terem essa responsabilidade também, né? Então é bem bacana nesse sentido. E a ideia que é que tem que ter os dois, porque se focar só em resultado não vai funcionar, né? Não vai ser sustentável. Se ficar só você cuidando das pessoas, também não vai ter continuidade o negócio. Então, a ideia que é que você trabalhe nesses dois braços aí, nessas duas frentes, né? E por isso que eles chamam de ambidestria, que você trabalha com essa liderança sustentável aí, realmente alcançando resultados e as pessoas engajadas ali, né? Que você consiga liderar, influenciar elas ali para que o pessoal realmente esteja engajado, comprometido ali, motivado para fazer o negócio acontecer, porque é as pessoas que vai trazer realmente, né, esse resultado para a organização, né? Então, eu acho que é isso aí que você falou, tem tudo a ver, é isso mesmo aí, é bem bacana e ficou bem claro aí, acho que o pessoal, todos entenderam aqui. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta aqui. Não, o pessoal está entrando ainda aí, mas legal. Show de bola, Omar. Muito bom aqui. Então, falamos aqui, ficou claro aqui a cultura de alta performance, falamos aqui da importância da liderança para a organização. E agora eu pus uma outra aqui. Qual a importância de uma cultura de trabalho colaborativa e desenvolvimento de talentos para o sucesso de uma organização? Então, qual que é a importância aí da gente ter esse trabalho aí em conjunto, né? A equipe engajada aí, estarem unidas aí, né? E a gente poder desenvolver também quem sobressai, os talentos ali que a gente tem. Como que você percebe isso daí? Qual é a importância disso daí, dentro do tema aí que a gente está falando? Aqui entra esse aspecto que a gente tinha comentado mais cedo, né? É que a liderança ela tem que promover a inovação e a criatividade. Falar, não, mas isso é uma tarefa da empresa. A empresa é resultado de ação de toda a sua liderança. Se a liderança não promover esses valores, esses princípios, não jamais a cultura de alta performance ela vai fazer parte do DNA da empresa. E a busca de uma corporação, de uma empresa, e dos líderes de maneira geral, é fazer com que essa cultura ela integre o DNA da empresa. Então, estabelecer uma cultura de trabalho colaborativa, em que as equipes compartilham esse conhecimento, colaboram e apoiam uns aos outros, é fundamental. Promover a troca de ideias, a solução conjunta de problemas, e a sinergia na resolução de problemas entre diferentes equipes e departamentos da empresa. É um exemplo que eu sempre mencionei, os que, de alguma forma, acabaram trabalhando comigo nesses anos todos, né? Um exemplo muito típico de um ambiente desses que eu tive na LUC do Brasil Embreagens.
A gente era uma equipe pequena no setor de projetos de ferramentais e o ambiente instalado ali, ele era totalmente de compartilhamento de conhecimento. Aprendi muito. Aprendi também que o conhecimento, ele não deve ser guardado. Você deve usar para você mesmo, para desenvolver as tuas habilidades e o teu caráter profissional, mas a grande virtude do conhecimento e da experiência é compartilhar isso com os colaboradores, com colegas, e fazer com que a equipe e as pessoas cresçam de maneira conjunta, né? Então, incentivar a inovação e a criatividade, para mim, é uma questão fundamental. Valorizar novas ideias, encorajar os colaboradores a buscar soluções criativas, né? A buscar desafios. Não é só buscar soluções, é buscar o desafio, falar assim, tá tudo funcionando, tá tudo muito bonito, que legal. Agora, o que eu posso fazer para tornar isso que está funcionando bem ainda melhor? Esse é o desafio. Tá? E fazer isso de maneira espontânea, sem ser, sem haver um trigger ali, um gatilho que dispare esse processo. O gatilho tem que ser você, a tua mentalidade. Uma vez incorporado o DNA de alta performance, você começa a fazer isso espontaneamente. Quando você chegar nesse nível, aí sim, você já é uma pessoa de alta performance e feliz de você se estiver trabalhando numa organização que promove esses valores, tá? Que incentiva esses valores, né? As empresas, elas devem permitir a experimentação, né? Aprender com os erros, estimular uma mentalidade de crescimento e adaptação. Nenhuma pessoa que chega na organização e ainda não participou de uma organização de alta performance, ela vai te dar a resposta que você espera. Você precisa formar essas pessoas. E se você quer formar bons profissionais, você precisa permitir algum nível de erro. Naturalmente, não pode aceitar catástrofe, né? Deve haver aí uma espécie de coaching para que esses níveis de erro eles estejam limitados dentro de uma janela, de um padrão aceitável, né? Legal. Eu sei que o tempo está passando rápido, mas aí tem e ter o foco na excelência. Tem que ter muito foco na excelência. Promover essa mentalidade de busca constante da excelência é vital, né? Buscar a melhoria contínua, adotar práticas de aprendizado, encorajar a inovação. Já comentei isso lá atrás, mas a alta performance, valorizando a qualidade em todos os aspectos da operação, né? A qualidade não é o teu produto, a qualidade é o trabalho de cada pessoa dentro da empresa, entregando a tarefa para um departamento ao lado, para um colega ao lado. Então eu faço o meu trabalho com alto nível de qualidade. E aqui um exemplo, né? A Tesla, ela se intitula uma empresa com uma cultura de aprendizagem, né? Ela aceita o erro, mas o erro ele aceita o erro quando ele é parte de um processo de aprendizagem, né? Então ali a Tesla buscando a excelência, mas ela se intitula uma empresa onde ela promove a cultura da aprendizagem. Ela forma os seus profissionais, ela incentiva que os profissionais busquem novas habilidades, novas formações e naturalmente apliquem isso dentro da organização. É a busca pela aprendizagem contínua, o desenvolvimento profissional dos colaboradores, né? E aí entra um outro aspecto, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento de colaboradores, tem o foco no desenvolvimento de talentos, identificar os talentos
E, de alguma maneira, às vezes, isso demanda um pouco de tempo, porque as pessoas, quando são identificadas como talento, elas logo querem passar de operador para supervisor, de supervisor para gerente, de gerente para gerente de planta. Então, é bastante complicado lidar com isso, porque as pessoas, uma vez identificadas com talentos, é necessário promover todo um processo de aprendizagem, de desenvolvimento, capacitação, oferecer treinamentos, né, programas de mentoria. É uma coisa assim que a gente vê menos nas empresas, mas ou a gente ainda não vê tanto nas empresas, mas existe um início já, um movimento bastante significativo das empresas proporcionando esses programas de mentoria e oportunidade de crescimento profissional, né? Isso acaba ajudando a reter os talentos e promove, ao mesmo tempo, a alta performance. A questão é como lidar com essa situação dos talentos, uma vez sendo identificados e eles conscientes de que são talentos observados pela empresa, e a geração de oportunidades dentro da organização. Nem sempre esses tempos eles acabam sendo os mesmos para o talento identificado e para a empresa que identificou o talento, né? Porque não dá para promover todos ao mesmo tempo para posições que ainda não existem. É isso. Não, eu acho que isso daí tem a ver aqui, eu estou vendo aqui que até quem pôs aqui um comentário foi o Sérgio Fonseca, ele pôs assim, ó, hoje está difícil achar talentos, e para reter não é qualquer empresa que consegue. Então, tem a ver aí com exatamente o que você está comentando aí, né? É muito difícil, ele tem toda a razão, obrigado pela participação. É muito difícil, né? Eu não quero entrar, porque se a gente entrar nesse assunto, né, nessa nova geração, é claro que existem excelentes profissionais nessa nova geração, mas eu vejo muitos profissionais de recursos humanos reclamar um pouco da atitude, porque a atitude acaba sendo tudo nesse processo. Tá? Desde a atitude da liderança, mas também da atitude das pessoas que fazem parte da equipe. A atitude é como você enfrenta as situações na empresa, o comprometimento com tudo que a empresa quer promover, não é uma característica, né, muito típica das gerações mais recentes. Então, eu concordo com ele, não é fácil, é um trabalho bastante árduo identificar e depois reter esses talentos. E hoje o que a gente está vendo aí bastante, né, que acontece, hoje as pessoas muitas vezes elas são contratadas aí pelas habilidades, pelas competências, né, mas acabam sendo demitidas muitas vezes até pelo próprio comportamento, né? E isso daí tá fazendo com que muitas vezes até essa evolução aí que está ocorrendo no mercado, as pessoas acabam também querendo fazer uma transição muito rápida, né? No passado, a gente entrava numa empresa e queria se aposentar na empresa, né? Hoje já não existe isso. Hoje o cara entra e já está pensando, de repente, como ele galgar outra vaga numa outra empresa. Então, ou seja, o negócio está muito dinâmico, né? Então, eu acho que isso é importante, cai aí no que você falou. Após eu sair também dessa parte aí que eu trabalhava, né, dentro das organizações aí até 2021 também, eu também fui me aperfeiçoar nessa parte aí que você comentou aí de mentoria, de coaching, né, que também eram as ferramentas que eu não tinha muito conhecimento. E hoje realmente eu percebo que até pelas empresas aí que a gente passou, faltou algumas vezes, em algumas situações, se a gente tivesse esses conhecimentos, tem algumas situações que facilita. Então, eu vejo até essa importância de realmente levar isso daí para as organizações, esses conceitos de consultoria voltada aí com coaching, empresarial, tudo, no intuito de você realmente ter as pessoas certas no lugar certo, entender as características, quais são ali o perfil comportamental de cada uma delas, e até muitas vezes na hora de você remanejar a equipe, de você organizar, para você entender o que é que cada um dos seus colaboradores ali, qual é o perfil de cada um deles, onde ele se adapta melhor. Porque, por exemplo, você pega um perfil que o amigo é mais
vamos pôr assim, mais analista, é um cara que gosta mais de planilha, tal, e ele está numa função, de repente, que ele precisa estar, por exemplo, em contato direto com o cliente, precisa estar muito comunicativo, ele pode ter dificuldade. É a mesma coisa ao contrário, pega um cara que é muito comunicador, por ele atrás de uma planilha e ficar o dia inteiro mexendo no Excel. Cara, ele não aguenta, né? Então, é legal, tem algumas formas de você fazer essas análises, é bem interessante, uns conceitos bem bacanas aí que vale a pena buscar, né, esse conhecimento aí e implementar nas empresas aí também. Mas legal, Omar, a gente tem aqui, nossa, a gente tem, teoricamente, aí o tempo 8h53, a gente teria uns 7 minutos. Vamos acelerar isso aqui. Vamos ver tem aqui, mais ó. informação que eu para vou pôr compartilhar aqui, com ó. os colegas. Isso. Eu queria entrar mais agora na parte prática. Quais as principais ferramentas aí que podem ser adotadas aí para promover essa excelência aí nas empresas? O que você poderia elencar algumas ferramentas aí para a gente São algumas principais aqui. Não pode faltar numa empresa o conceito de Lean Manufacturing, né? Six Sigma, né? Six Sigma é uma ferramenta também, World Class Manufacturing. São abordagens que focam principalmente em eliminar desperdícios e melhorar a eficiência dos processos produtivos. É comum agora ver o Lean Manufacturing e o Six Sigma trabalhando em conjunto, né? Uma abordagem combinada aqui para alcançar a excelência operacional. E tem empresas que têm os próprios sistemas, mas esses são sistemas mais conhecidos do mercado e eu diria os mais valorizados do mercado. Então, se vocês estão buscando um sistema de excelência, de excelência operacional, foque no Lean Manufacturing, Six Sigma e o World Class Manufacturing. Mas uma ferramenta que, na minha opinião, é fundamental. Se a empresa não tiver essa cultura de usar o PDCA em suas várias formas, existem ferramentas eletrônicas gratuitas, que inclusive, uma vez que você define um responsável, a ferramenta ela manda e-mail para essa pessoa cobrando já em várias etapas, né, antes do prazo final que foi dado. Então, o PDCA, para mim, é uma das ferramentas fundamentais da melhoria contínua. Porque é ali que você vai colocar os problemas identificados, né, a dor que a fábrica, que a manufatura ou determinado departamento ele está sentindo. Então, se coloca a dor, se define de uma maneira individual ou em equipe faz uma análise desse problema, né? Se define qual é a ação e essa ação ela precisa ser implementada dentro de um prazo. O segmento dessa rotina é de fundamental importância para que uma cultura ela comece a ser implementada. E, de novo, incorporar isso no DNA é chave. Quando todos os colaboradores estiverem impregnados desse processo, dessa rotina, as coisas começam a funcionar automaticamente nessa cultura de excelência e as pessoas por si só implementam isso. Aí tem Kaizen, 5S, Kanban, TPM, né? Total Positive Maintenance. Eu gostaria de me estender mais nessas ferramentas aí, mas o tempo já não dá. E aí entra a gestão de projetos, existem várias ferramentas também, PMBOK, Agile, Scrum, a PQP, para quem é do setor automotivo, a PQP é uma ferramenta aí também de abordagem preventiva para evitar problemas de qualidade, garantir que um produto ou serviço atenda às expectativas do cliente, e isso está focado no FEMEA, PIPAP e tudo mais, acaba englobando tudo dentro do APQP. Então, a gente já está com o tempo bastante apertado, eu diria que essas são as principais ferramentas, Lean Manufacturing e o PDCA aplicado isso. Então, e aí outras ferramentas de melhora contínua, pequenas melhoras, né? O Kaizen, ele está focado em pequenas melhoras, mas fazer isso de maneira continuada acaba agregando muito e promovendo, apesar de serem melhoras pequenas, acabam promovendo uma transformação dentro da empresa.
Não, bacana. Não, acho que é bem bacana aí o tema, Omar. O que eu vejo, o que, que é aí, né? Talvez até se você quiser comentar alguma coisa. O que, que eu percebo? Todo esse foco que a gente comentou, a gente vem de empresas grandes aí, multinacionais, né? Mas o que a gente percebe que é? Isso daí não é o que acontece no dia a dia na maioria das empresas. Tradicionais aí do mercado aí normal, né? Que são empresas nacionais, que é a grande maioria aí hoje, indústrias aí nacionais, e que de repente eles têm esse desafio aí também hoje, até de ter essa cultura que normalmente a gente já tem num ramo automobilístico e por ser multinacional, é muito forte isso. Então, para a gente é muito claro, né? Essa visão, essas ferramentas, mas o que eu percebo que é, para essas empresas menores ainda é um desafio. Então, Mas só para veja, ter uma ideia, Everton, por isso é exemplo, cultura, isso não é uma ferramenta que você compra, é uma cultura, é é mentalidade. cultura. O Mas, PDCA, por exemplo, um líder, qualquer líder, seja ele um líder da equipe no chão de fábrica, um supervisor, um gerente ou gerente de planta, ele deve ter consciência de quais são as três principais dores, os três principais problemas que afetam o trabalho dele, o trabalho da equipe dele. E isso precisa estar colocado num formato PDCA para que ele, no seu nível, né, o nível do líder, o supervisor no seu nível e assim por diante, para que cada um deles possa trabalhar nesses três principais problemas. Todo mundo tem que ter consciência de quais são os três principais. Você pode escolher 4 ou 5, mas fundamentalmente, minimamente, 3 problemas principais que estão afetando o teu trabalho, a tua performance. Isso tem que estar colocado lá e deve haver um trabalho focado para resolver isso. Resolve um, qual que é o seguinte? E assim por diante. Então, não são ferramentas. Eu concordo com você que não é comum, mas é uma mentalidade. E se tiver empreendedores escutando a gente, esses caras são os que fazem a diferença, porque estão buscando essa nova mentalidade. São esses os líderes que vão fazer a transformação. E aí os outros, né, que é o que você está falando, que não é comum, são os que enfrentam mais dificuldade de se perpetuarem, né, e de ter a resiliência necessária para se manter no mercado. Isso hoje é mandatório, não é opcional. É isso aí, e essa era a ideia, exatamente isso. De repente, até o que a gente poderia sugerir, né, para essas empresas menores, que foi o que você comentou aí, né? Então, comentou do PDCA, falou aí de que tem que ter esse olhar, né, voltado para isso que a gente está falando. Ou seja, não pode estar distante, tem que se inteirar. Se hoje não conhece, é exatamente essa hora, já está atrasado. Tem que ir atrás disso daí, tem que buscar essas informações para realmente conseguir fazer com que a tua empresa, que mesmo que seja menor, ela tenha padrões aí também maiores. E o que a gente está falando aqui não é coisa que você vai ter que ter investimento alto, nada disso. A gente está falando de cultura. E é exatamente isso, é você fazer uma melhoria, ter ali os colaboradores engajados, empenhados de tal maneira que eles tragam soluções para a tua empresa. Né? Então, ou seja, ali é mais um trabalho cultural e aqui eu gosto de falar que o quê? A empresa é reflexo do dono. Então, ou seja, o dono, muitas vezes, ele vai ter que puxar isso daí para o negócio realmente acontecer. Então, ou seja, dentro de uma organização maior, você tem lá os gerentes, os diretores, e já existe uma hierarquia ali, e já existe isso daí meio que automático, isso daí já acontece, né? De uma forma ali, vamos pôr assim, mais sistematizada. Mas numa organização menor, é o dono que tem que puxar o barco. Então, essa que é a ideia aí, e é ele que tem que puxar essa cultura empresarial de alta performance dentro da organização. Né? Então, acho que é isso que é bacana aí, porque daí a gente consegue tá dando foco aqui
para todas as organizações aí, não só empresas maiores, mas empresas menores também, né? Então, acho que é isso que é relevante a gente estar levando aí. Mas aí não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa. Eu quero, para os donos, né, os que você comentou. É uma coisa que eu sempre, como gerente de planta, eu falava para o operador. O dono, ele tem diferentes níveis, mas todos têm diferentes níveis hierárquicos. Mas a visão, a consciência de ser dono, que de uma maneira resume também aquele accountability, é que um operador no seu posto, ele é o dono dali, ele é o dono. 5S, todos os conceitos, a mentalidade de organização do trabalho, de seguir a metodologia, né, o trabalho estandarizado. Quer dizer, ele, dentro do escopo dele, ele é dono e tem que ter a visão do dono, ele tem que incorporar essa consciência e trabalhar como se aquele posto fosse a empresa dele. Quando esse nível de incutimento, esse nível de assimilação, ele tá incorporado pelos diferentes níveis da empresa, aí você começa realmente a ter uma organização de alta performance. Que é exatamente o que eu comentei, por exemplo, a gente está trabalhando até com uma palestra aqui, que eu estou levando para as empresas, que chama Impulsionando a Inovação na Sua Organização, onde a ideia é exatamente isso, é levar essa mentalidade de dono e o intraempreendedorismo, ou seja, como fazer ali com que seus funcionários eles sejam empreendedores internos ali, entendeu? Ou seja, traga ideias, tragam coisas novas, o que a gente pode fazer de diferente, o que a gente pode inovar aqui, o que a gente que está tendo lá fora que a gente não tem aqui dentro da organização. E essa sinergia que é importante, e para menores empresas, o dono estabelecer realmente que isso comece a acontecer, e empresas maiores é isso daí que você falou, o plant manager, os gerentes, engajar a equipe que está abaixo dele para que isso daí realmente aconteça. E você pegar esses talentos, porque, por exemplo, esse negócio de ser empreendedor, intraempreendedor, tem algumas pessoas que já têm mais esse perfil. E isso hoje nas empresas está se cobrando muito, né? Porque quer que essa pessoa tenha essa visão diferenciada. Então é identificar esses talentos e puxar essa pessoa para realmente fazer o negócio acontecer, né? Dentro da organização. Então isso daí acho que é bem bacana aí também, a gente está atento. E ver quem são essas pessoas, qual o perfil dessas pessoas aí que realmente você pode até, de repente, investir até mais nelas para realmente a organização ter um impacto ainda maior, né? Então, acho que é bem bacana aí a gente estar observando e estar atento, né, a esse perfil aí. O tempo está bastante Omar, curto, né? A gente já está passando isso daí eu já ia falar. Dentro das ferramentas aí, que eu acabei sendo bastante sucinto, porque o tempo está curto e a gente já está ultrapassando também, mas uma coisa fundamental para incutir a cultura e começar a desenvolver essa busca pela melhora contínua é o programa de sugestões, né? Cada colaborador, uma ferramenta muito importante que eu acabei não mencionando ali, mas que é fundamental para promover já ali em cada indivíduo, né, operador, todos os colaboradores da empresa, essa filosofia de melhoria contínua, seja a melhoria do tamanho que for. Começa com pequenas coisas, mas a partir do momento que a mente e os olhos começam a ser treinados para buscar melhoras, esse processo ele acaba crescendo e contaminando também os demais. Mas é importante que seja levado a sério, né? Dar sugestões, e essas sugestões não serem avaliadas pela empresa, não dar um feedback, ou não implementar as melhoras, acaba desestimulando todo esse processo que, na minha visão, é extremamente importante. Inverte, né? Em vez de, na verdade, engajar, o pessoal fala, putz, não adianta eu ficar fazendo isso que não tá tendo um retorno, né? Exatamente. Realmente é isso e tem que ser bem trabalhado. Inclusive, até, isso daí é bacana, no livro aqui, eu também abordo essa parte. Então, eu falo de inovação, Value Stream Map, e eu falo também exatamente do plano de sugestões aqui. Então, é bem bacana aí também. Depois, se alguém tiver interesse, fala com a gente. Omar,
Foi uma satisfação tê-lo aqui com a gente hoje. A gente já passou aqui 10 minutinhos quase do horário. Cara, foi muito conteúdo de valor aqui. A gente tem conteúdo aqui para mais umas 3 lives aqui. Vamos deixar mais adiante aqui. De repente a gente pega aqui, marca uma nova live aqui para a gente tá se reunindo de novo aqui. E daí, isso daí que eu queria ver contigo, se você quiser falar alguma coisa a mais, a gente já vai encerrar. Eu queria agradecer aqui a todos, muito obrigado aí por vocês estarem dedicando seu tempo, buscando mais conhecimento, aprendizado. É um prazer aí estar com vocês. Eu vi aqui que entrou bastante gente aqui, que a gente faz um tempo aí que a gente não tem se visto, que trabalhou junto com a gente aí já há um bom tempo. Vi aqui agora que entrou recentemente Josué, entrou aqui Denis, entrou Mário Leme, entrou vários amigos aqui. Então é muito bacana aí, obrigado por vocês estarem aqui. E só lembrando, toda quarta-feira às 20 horas a gente está trazendo uma pessoa aqui para falar de um tema relevante. Então é bem bacana aí, se vocês puderem participar, indicar também, de repente, seus colaboradores, alguém que vocês entendam aí que vale a pena estar olhando, é bem bacana. Então o foco aqui é bem voltado para essa área empresarial, para líderes, gestores, empreendedores aí, e toda semana a gente traz um tema aí interessante aí para a gente estar discutindo, tá? Então, agradeço aí vocês, agradeço a você, Omar, especialmente aí por ter dedicado seu tempo aí, tá compartilhando aí esse conhecimento aí com a gente, e toda essa bagagem aí que você teve aí, muito bacana aí, acho que foi um aprendizado, marquei várias coisas aqui, então valeu a pena mesmo. Muito obrigado aí pela tua participação. Um abraço a você, um abraço a todos que disponibilizaram desse tempo para participar com a gente aqui. Legal. Obrigado, pessoal. Ótima noite. E o que eu vou pedir para vocês? Se vocês ainda não estão me seguindo, me sigam. A Instagram aqui é Sonhando Futuro. E se vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem o post meu e do Omar lá. De repente, entra lá. Eu tenho também um Instagram pessoal. E lá também está o Instagram do Omar, lá que ele também está começando a movimentar lá. Ou, se preferir também, vai lá no LinkedIn que a gente está lá também. Tá bom? Estou no LinkedIn, é mais fácil. O Instagram está patinando. Minha rede social é o LinkedIn. Legal. Obrigado, pessoal. Valeu, ótima noite. Abraço. Valeu. Tchau, tchau. Sucesso total a todos aí.